músicas favoritas? Ó, eu vou deixar aqui com vocês já também. Opa, tamo junto. Uma das músicas favoritas de Cavaleiros, a gente chega a começar com uma pedrada, né? Essa música é muito boa. É uma das mais clássicas, né? Uma das mais clássicas. Segunda abertura, Soldier Dream. É isso aí, tem que começar nessa vibe aí. Exatamente. Então, boa noite, CCXP! Sejam bem-vindos ao nosso tributo de 30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. E eu tenho a honra de estar aqui com o Ricardo Cruz, que é uma figura importantíssima nessa história. Vamos falar muito sobre isso. Muito obrigado. A história é muito longa. Também sou fruto aí da geração Manchete, como todo... Quem assistiu Cavaleiros que tá aqui na Manchete? Muita gente. Olha, você também? Os guardiões do universo vão te meter o mar. Essa clássica. Mas, Ricardo, olha, eu tenho não só o prazer de te ter aqui como parte dessa história de Cavaleiros, como músico, mas também como apresentador. Vai estar dividindo comigo aqui esse painel pra gente trocar umas ideias, trocar uma história de tanta gente aqui que se envolveu com Cavaleiros nesses 30 anos, né? Então, pra gente começar, assim, eu queria chamar aqui pro palco nossos dois primeiros convidados. Opa! Então, por favor, pode entrar aqui, H. Ceruto e o Mike Santana. Palmas pra eles! Palmas, CCXP! Olha quanta gente! Obrigado! Oi, vamos sentar aqui para bater esse papo? Uma coisa meio banco da praça, né? A gente fica aqui. Sentar na praça, bater um papo. Por favor, se apresentem, meninos, por favor. Contem um pouquinho sobre vocês pra gente trocar essa ideia. Alô? Então, eu sou a Laura, eu sou atualmente editora do J-Box e eu também participo... Valeu! Eu também participo do podcast Santo Cheio, então, prazer. Eu sou o Mike Santana, eu sou criador de conteúdo de cultura nerd, de cultura pop, entre alguns assuntos de anime, e um grandíssimo fã de Cavaleiro do Zodíaco, desde o dia 1 que passou na Manchete, do tipo que eu assisto uma vez por ano, senão a Hades ganha. Tem que lutar contra a Hades, tem que fazer a resistência, né? Se bem que o que o cara queria era só tampar o sol. Atualmente eu não sei se eu tô tão contra ele assim. Muito bom. Gente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão aqui pra gente bater um papo sobre esse impacto, né, Ricardo? De como Cavaleiros impactou. Pois é, né? Foi um impacto gigante, porque Cavaleiros do Zodíaco é tido como meio que o primeiro marco de um grande fenômeno otaku no Brasil. A gente teve muitos outros animes que passaram aqui, desde, né, o Brasil é um país muito felizardo, que tem uma história, uma conexão com a cultura pop japonesa lá longe, né, tem uma conexão com a imigração japonesa também, mas Cavaleiros foi o primeiro fenômeno mercadológico, era brinquedo, quem teve aí? As armaduras de metal. Vocês tiveram também? Vocês tinham aqueles bonequinhos? Eu ainda tenho. Na época? Sim. Nossa! Aquele da armadura de metal. Eu tenho ainda um Sagitário. Só sobrou o Sagitário. Porque é antigo, né, cara? E era caro, meu. Eu lembro que era R$50, numa época que era 250 o salário mínimo. Nossa! E meus pais não ficaram muito felizes não, mas eu era chato. Você sim, né? Eu lembro que eu fui muito triste porque eu mudei de casa quando eu tinha uns 6 anos de idade e eu não sei o que aconteceu. Na mudança, os bonecos vieram, as armaduras sumiram. Meu Deus, cara, que E dor. eu tenho até hoje todos os bonecos, Os bonecos nus? tadinhos. E aí eu fiquei muito... E eu cacei, até hoje eu não sei o que aconteceu com as armaduras. Se é o Shiryu, tá dentro do personagem. É verdade. Esse daqui. Não, o 5 de bronze. Laurinha, você é mais nova, né? Eu sou mais, eu sou bebê. Você é fase Band, né? Eu sou quase cartoon. Você já é fase do Falasque e faça levar, né? Eu não peguei a gota mágica, não peguei a manchete. Mas como foi pra você? Você viciou na série também, Então, né? Como foi? Eu viciei, eu tinha um grupinho de amigos que eram eu e meus 2 amigos e a gente conversava de Cavaleiros toda manhã. Então a gente assistia o episódio, ia lá e conversava. E tanto eu quanto um deles, a gente tinha um mais velho. Então a gente ficava perguntando pros nossos irmãos o que acontecia na série. E aí, só que assim, nossos irmãos não lembravam muito bem, assim, mas tal. Então a gente ficava falando do que a gente achava que ia acontecer.
transições aqui, né? Porque Cavaleiros teve isso, esse momento lá na década de 90, onde foi esse boom, essa febre, uma pausa muito breve de alguns anos, e nos anos 2000, 2002... 2013, né? 2006, 5 ou 6 na Band. Na Band. O primeiro impacto e o segundo impacto, né? Tipo, Exatamente. Teve o segundo impacto e a febre voltou com tudo. Eu lembro que, tipo, aí, né, a minha redenção, porque o meu bonequinho tinha perdido as armaduras, eu consegui comprar os bonecos novos que vinham no mesmo esquema pra recuperar a armadura. Eu fiz um esquema meio Mudiares, né? Entendi. Foi depois 2003 isso? Eles já estavam nus em 2003? Passaram uns anos, acho que de 97 até 2003. Fazer o que Acontece. Mas a gente viveu essa fase intensamente, né, cara? Você acompanhava a revista Herói, tinha o álbum de figurinhas, lembra o álbum de figurinhas? Nossa! Comprava a revista Herói. Você tem até hoje? Eu nunca completei esse a ficar comprando, meu pai lá. Naquela época a álbum era meio impossível de completar, né? Parecia que tinha algum truque ali. Mas o povo completava, cara. Eu não tive essa sorte, não. Você teve? Não, eu também não tive a sorte de completar, mas eu comprava toda a revista Herói. Qualquer coisa que tinha menção de Cavaleiros do Zodíaco, mesmo se fosse uma linha de uma página, que vai passar Cavaleiros do Zodíaco, eu comprava a revista pra ler aquela linha. Reportava jornal, né? Tinha isso, né? Porque é uma época pré-internet, então o acesso até a imagens era mais restrito, né? Eu lembro que, tipo, eu era muito criança. Na época do boom, dos anos 90, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Você tinha quantos anos, Mike, na época? Por aí também, 7, eu escolhi 7, uns 7, 8 anos por aí. Justo. E aí, tipo, ainda era, a gente não tinha essa facilidade de poder de compra, de ter autonomia, era muito pedido pro pai, compra ali e tal. Sim. Então, era tudo muito limitado. Hoje com a internet, acho que pra Laura foi uma outra experiência, né? Porque você já tava com a internet ali, já tinha site, já tinha informação ali, era mais fácil ter contato com tudo, né? Era, apesar de que eu não usava muito, eu era uma criança, né, gente? Eu não ficava usando aí no computador. Já existia, mas não era tão acessível quanto hoje, né? Mas às vezes eu olhava assim, procurava notícia e tal. Eu lembro que tinha um site especializado. Hoje acho que só tem o Cavaleiro do Zodíaco, mas eu lembro que na época tinha um monte de O site. Cavaleiro do Zodíaco tá desde aquela época. Desde aquela época. A gente vai conversar com o Vilarinho ainda hoje. Vamos falar um monte de coisa, porque, como eu disse no começo, é um fenômeno mercadológico e um fenômeno que colocou a dublagem também, né, no radar dos fãs, a música, né, de certa maneira, assim, porque a gente vai receber daqui a pouco Larissa Tassi, ganhou disco de ouro com o tema na época, então realmente é um fenômeno multifacetado e que foi também a porta de entrada para os outros animes, né? Graças ao sucesso de Cavaleiros, houve uma geração manchete. Você seguiu vendo os outros animes, achava esquisito? Samurai Warriors, Shurato. Eu consegui ver, não façam o que eu fiz, eu consegui ver por meios alternativos, Outros aí. outros meios, uma versão completamente remasterizada de Samurai Warriors que vive muito no meu coração. Você falou certo, Cavaleiros do Zodíaco foi o despertar de uma geração inteira, seja para o lado otaku, lado nerd, lado geek, porque foi onde, tanto é que é o motivo pelo qual eu tenho o Cavaleiros tatuado no meu braço. Hoje eu trabalho com cultura pop, com cultura nerd, falando de vários assuntos, mas tudo começou quando eu assisti aquele anime, e dali em diante eu falei, eu quero continuar consumindo isso, porque eu amo isso. É diferente de tudo que eu vi até agora, e isso eu gosto muito. Cara, eu vou contar uma história aqui que é muito legal, porque quando eu fui falar com o Mike, a gente vai ter um painel de Cavaleiros e tal, me falaram que você é um grande fã, como é que ele me respondeu no WhatsApp? Ele não mandou um oi, ele não mandou um, e aí, tudo bem? Ele mandou um vídeo mostrando a tatuagem aí no braço, a tatuagem que ele tem aqui, e aqui, ó, minha tatuagem, minha porta aqui do meu quarto com as coisas de Cavaleiros, não sei o que. Eu falei, ok, eu tô chamando a pessoa certa, eu acho que eu tô chamando a pessoa certa nesse painel. Pra falar de paixão, né, cara? Exatamente, ele já me mostrou na hora. E o braço estava segurando uma estatueta do Chakra. Sim, verdade. Aliás, qual é o cavaleiro preferido de vocês e qual saga é a saga favorita de vocês, que mais marcou? Meu cavaleiro favorito, eu divido o amor entre os dois, porque foi aquela luta dos dois, onde o amor aconteceu, que é Shaka e Ikki. Né? Fãs do Shaka e do Ikki por aí também? Olha,
Cada um está sozinho. Um episódio lindamente desenhado pelo Shingo Araki, né? Caiu, deu sorte junto daqueles episódios que tem o melhor traço, assim. Não, toda aquela luta é a primeira vez que você sente realmente uma sensação de perigo pra eles, que você fala assim, acabou, eles não vão passar daí, fim. E aí o Ikki vem e é o Ikki que você, ok, o Ikki tá ok. E aí esse episódio, esses dois dividem meu coração como meus favoritos. E a saga favorita é as 12 caras, não tem como. Sim, Claro, é muito bom. Então, eu sempre achei muito difícil pegar um personagem favorito. Mas eu sempre gostei. Eu gostava muito do Sei, apesar de muita gente achar que ele é um personagem muito clichê, assim. Eu gosto muito do Shun. E eu acho, assim, se você me perguntar qual é o maior cavaleiro de todos os tempos, é o Aiones. Mas a maior parte dos meus personagens favoritos hoje está no mangá de Santiago. Eu gosto muito de Santiago também, acho personagens incríveis. E a saga favorita? Eu acho que eu fico com a saga de Santuário, assim. Legal. E você? Eu gosto muito do torneio, que ninguém gosta, mas eu... Ou a Guerra Galáctica? Eu acho mal. Eu tenho um carinho pela Guerra, porque começou lá, né? Tem muita memória de infância assistindo a Guerra Galáctica e tal. Muitas reprises. E bons episódios, né? O Dragão contra o Sei é um episódio maravilhoso. É muito bom. Tem o momento mais marcante na minha memória de infância de Cavaleiro é exatamente a Guerra Galáctica. O Dragão vive. Aquele painel de Dragão vive e todo mundo comemorando, aquela música de fundo, todo mundo vibrando e mostrando. Aquilo, pra mim, até hoje, se eu assistir aquela cena, é emocionante. Consegue ser até mais emocionante do que, eles salvaram o mundo. Não, o Dragão vive. Não, aquilo ali foi muito marcante. A trilha, né? A trilha de Cavaleiros Nossa, ali brilha. E eu gosto da experimentação que eles fazem com a animação nesse episódio. É uma coisa meio diferente do resto. Tem um momento muito marcante naquilo ali. É um episódio muito bom. Muito bom. Bom, pra mim, minha saga favorita é a saga Hades Santuário. Eu acho que aquilo ali foi... Primeira fase da saga de Hades. Exatamente. Porque foi muito bom retorno. A animação ali é um primor até hoje. É sublime, né? É sublime. Muito bom. E eu gosto das diferenças que eles fazem com o mangá. Eu gosto muito. Mas eu preciso dizer que a minha anterior, antes da saga de Hades, talvez muita gente discorde, era Asgard. Eu gostava muito. Asgard... Olha, ai, que da hora, gente! Obrigado! Asgard talvez seja um dos melhores fillers já feitos. O melhor filler, né? Ela é triste, ela combina com a vibe dos Cavaleiros, é uma saga no gelo, combina com a trilha. Eu gosto e a Hilda ali, dublada pela Marli Bortoleto, Maravilhosa. É muito bom, eu gosto muito da saga de Asgard. E por Asgard ser minha favorita, obviamente, né, que o Yoga é o meu cavaleiro favorito. Junto com o Camus, ó, aqui, ó, não nego, né, não dá pra mentir. E você, Ricardo? Cara, eu fico com as 12 casas, eu acho que é a mais emblemática, assim, mas adoro Asgard também. Não sou tão fã de Poseidon, acho que Poseidon perde. Eu gosto de Poseidon. Eu gosto também, mas perde pro resto, assim, até a saga de Hades e tal. E personagem favorito, eu gosto muito de vilões, né, cara? O primeiro mestre do santuário eu acho legal, cara. Icônico. Ele naquela cena do banho, ele tomando banho, alguns eu acho muito da hora aquele primeiro mestre, mas fico com os gêmeos do mestre do santuário. Olha só, um bom personagem. Gosto. Bom, gente, essa foi a primeira parte do nosso papo. Por enquanto a gente se despede da Laura e do Mike. Muito obrigado pela presença, por compartilhar esse papo com a gente, essas lembranças gostosas. E, Ricardo, tem mais música agora, não tem? Vamos fazer? Vamos fazer mais uma música. Agora a gente vai. Quero cantar essa com vocês, hein? Encerramento clássico de Cavaleiros. Eu quero ver todo mundo cantando junto, hein? Vamos de Blue Forever? Quem sabe aí cantar encerramento de Cavaleiros Blue Forever? Vamos aí, banda? E vocês, qual que é a saga favorita? Santuário? Olha, pouco. Asgard? Poseidon? Hades? Hades é bom, hein? Hades é bom. Primeira fase é muito boa. Bom, vamos lá? Vamos de Blue Forever.
É isso aí! Opa, muito bom. Cara, essa música é um encerramento tão icônico, né? É linda, né? Porque é linda. O pessoal às vezes fica meio assim, encerramento, é uma coisa mais lentinha, mas sem veio com tudo. Esse tem um punch, né, cara? Tem. Composição do grande Nobu Yamada, que fez a abertura também. Nobu Yamada, que já veio várias vezes pro Brasil. É o intérprete desse encerramento, é o intérprete da abertura na versão original. Hoje ele tá passando por um problema sério de saúde, mas ele tá se recuperando. Então eu queria, uma salva de palmas pro grande Nobu Yamada, que é um dos grandes mestres aí dos anime songs. Tudo certo, e com fé ele volta pro Brasil pra gente curtir mais música. Exato, cara, exato. Precisa. Mas bom, é isso aí. A gente falou um pouco sobre Cavaleiros, do boom dos anos 90, mas teve uma coisa que foi boa nos anos 90, foi boa nos anos 2000 e também até hoje, que toda vez que esse mangá é reimpresso, é sucesso de venda. Sucesso. Então assim, eu queria chamar pra gente bater um papinho sobre isso. Marcelo Del Greco, por favor. Marcelo Del Greco da revista Herói, palmas! Aê! Seja muito bem-vindo! E aí, meu querido? Boa noite. Porta de entrada, hein, meu? Marcelo, as matérias do Marcelo foram uma porta de entrada aí pra muita gente aí nesse universo. Exato, eu queria até começar já perguntando que nos anos 90 a revista Herói foi um grande marco. E como é que surgiu essa ideia, né? Porque muito do sucesso foi por conta de Cavaleiros. Como que surgiu, vamos falar de Cavaleiros, vamos falar sobre isso, como que foi esse momento inicial? Na época do Herói, eu entrei no volume 2, na edição número 2, fazendo uma matéria sobre a China de cobre. E aí eu fui conhecendo o pessoal, né? Já tinha uma equipe formada. Então a história que eu conheço, na verdade a Herói tem vários pais, vamos dizer assim. Vou tentar citar todos para ninguém ficar triste, chateado depois. Mas a história que eu conheço é Franco de Rosa, que está aqui no Arcis Allen lançando Ultra Boy, lenda. Ele teria sido o cara que teve a ideia da Herói, o projeto. Ele levou para o Carlos Casamata, que era o dono da editora Nova Sampa, e que envolveu também o Mauro Martinez dos Prazeres, que infelizmente já é finado, morreu cedo na verdade, mas ele é um dos fundadores, foi um dos fundadores da Devir, foi o cara que trouxe Magic para o Brasil, e trouxe também alguns outros card games, trouxe Pokémon, trouxe muita coisa, né? Era um cara que enxergava bem à frente, né? E pelo que eles me contaram, eles tiveram uma reunião em Frankfurt, os três lá na Alemanha. Pois é, porque os filhos deles, pequenos, falavam muito de Cavaleiros do Zodíaco, né? E o Franco sempre foi muito antenado, convenceu o Mauro, convenceu o Casamata, e aí surgiu a ideia da Herói, e aí precisava de uma equipe editorial para fazer Herói, onde entra a Acme, a editora Acme, com o André Forastieri e Rogério de Campos, né,
donos, sócios da época, sendo que o André e o Rogério, eles já eram jornalistas conhecidos do universo pop, não só de anime, nem eram conhecidos, ninguém tinha trabalhado nisso. Já fez atriz, né? Então, o André e o Rogério, eles participaram de uma revista chamada Bis, que depois virou Showbiz. Foi talvez a primeira revista só de música que saiu lá no meio dos anos 80, e também eles fizeram a revista 7, né? A primeira revista de cinema, só de cinema, né? Que o Roberto Sadowski adotou para si, né? Mas temos a revista 7. E o André, ele fez na época da 7 uma especial chamada 7 Terror e Ficção, que dá para chamar como o embrião do herói. A base do herói, quem tem essa revista, tá lá na Terror e Ficção, que pegava o cinema, né, como principal, porque a gente tinha muitos filmes bacanas de cinema, de terror na época, A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo, Reanimator, os anos 80 tem muita coisa, né? E de ficção, De Volta ao Futuro, Alien, próprio Star Wars, muita coisa. E o Nagado escreve na Terror e Ficção. Ele faz uma matéria do Ultraman Great, que era o lançamento. Então por aí você tem ideia do ano, 89. Caramba, tão antes do herói? Bem antes, bem antes. 89, cara. Exato. E aí, em 94, no setembro de 94, a Herói é lançada e eu frequentava a Devir. E aí o pessoal da Devir falou, olha, estou procurando alguém para escrever sobre Cavaleiro do Zodíaco, sobre anime. Eu sempre fui colecionador e eu era o único que gostava de anime, de mangá, de tokusatsu, né? E o Nagado já tinha a carreira dele. Ele já tinha até aparecido no Top TV. E aí, um pouquinho antes de me chamarem para Herói, eu conheci o Nagado na casa do Álvaro Mini, que é um desenhista relativamente até conhecido, que frequentava a Devir também, e logo depois sai Herói. E eu encontro o Nagado de novo um dia na redação do Herói. Então aí eu tive o pessoal da Devir que indicou, né, o Benê, o Álvaro também. Eu tive uma reunião lá na Devir, onde depois virou a Acme, já versão Conrad, né, a Casa Amarela ali atrás do Parque da Aclimação. Maracaí. Você conheceu, você trabalhou lá. Você trabalhou lá. O Ricardo também, você fez várias revistas de O Ricardo é segunda geração. Segunda, será? Segunda, terceira geração de Herói. 2000 para fazer o Pokémon Clube. Então, a Herói 2000 eu criei, a Pokémon Clube eu que criei também. Mas aí eu já tinha saído. Isso, já tinha ido para a JBC. Então, mas voltando lá no comecinho, já tinha o Juneca também, o André Júnior, já estava lá desde a 1, Nagado já estava desde a 1, e aí eu tive essa reunião com o André e o Mauro, e eles, a gente precisava de uma pessoa que fosse jornalista, que fosse fã, que conhecesse. Eu falei, pô, você acabou de conhecer, eu acabei de me formar em jornalismo, e na época tem um detalhe muito importante, que não existia internet. Não existia fax. A grande novidade da época era uma coisa chamada scanner. E aí a gente tinha que arrumar revistas antigas que tivessem imagem de Cavaleiros do Zodíaco, né, para poder escanear e colocar na revista. Porém, não existia Photoshop. Por isso, quem tem Herói e olhar, você vai ver que tá cheio de texto em japonês, tá lá o texto original. Não tinha como limpar. Herói número 1 eram capturas da TV, eram fotos da TV. Isso. O que me contaram é que a capa da 1, na época, quem trouxe Cavaleiros do Zodíaco para manchete era uma empresa chamada Santoy, que era tipo o braço da Bandai na Europa, né, que tinha levado os bonequinhos, tudo, para França, Espanha. Por isso que metade da coleção aqui era em espanhol e metade em francês. Os Cavaleiros do Zodíaco. Quem colecionava na época via, né? Então, e eles contrataram uma agência de publicidade aqui chamada Sempre. E aí descobriram que essa Sempre tinha exatamente 114 cromos, ou seja, era uma imagem de cada episódio. E aí o Juneca foi lá
eles cederam o cromo, que é a capa da 1, que é o Seiya fazendo a pose. Era um cromo. Cromo para vocês não. É que hoje o universo digital é muito diferente. Mas era tipo um filme para ser negativo, né? Negativo. Era um negativo já positivo, que você tinha que ter um equipamento especial para espelhar aquilo e ampliar. Aí a imagem ficava enorme. Isso. E eu guardei esse cromo, tá comigo até hoje. Até hoje? Eu tenho guardado esse Nossa, cromo. uma relíquia muito importante dessa história. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que o André fala bastante também, e que eu acho que fez toda a diferença? Eu cresci lendo a Herói, cresci lendo as suas matérias, e eles tiveram uma sacada, aí você me explica melhor essa história, eles quiseram fazer, diante do sucesso avassalador de Cavaleiros na TV, uma revista como se fosse Contigo, como se fosse uma revista de fofoca pra molecada. E cara, era isso que eu pirava. As suas matérias, elas adiantavam o que ia passar na TV. Então, as minhas matérias eram spoilers antes de existir o termo spoiler. Mas é Contigo, cara. Vai com spoilers nas novelas. É a mesma lógica. Então, a reunião que eu tive com o André, a primeira reunião, foi a seguinte: Marcelo, eu quero fazer a Contigo dos super-heróis, mas eu quero fazer a Contigo que pegue o cara lá do fundo da sala de aula. Eu não quero só o cara ali da primeira fileira. Eu quero o cara que tinha uma diferença. Isso na época da escola era bem diferente. Queria o descolado também. Era o descolado lá do fundo, a galera da zoeira, que era lá do fundão, que não queria saber do universo nerd. Né? Nerd naquela época era uma coisa pejorativa. Era pejorativo. Né? O nerd, na verdade, advém, até onde eu sei, de um filme chamado A Vingança dos Nerds. E nesse filme, dos anos 80 também, tem todos os estereótipos de nerds. E aí todo mundo ainda era CDF aqui. Né? Aí trocou o CDF para nerd. Aí o nerd ficou descolado e passou a ser geek. Agora é geek, né? Agora é geek. Mas é tudo a mesma coisa. Sim, os anos 80 era cruel, né? Ah, então eles queriam a descolância também, não só o queria. Sim. Só que aí, com o tempo, uma coisa que sempre me incomodou, que eu sempre ouvia de jornalistas e em matérias de jornal, na TV, é que o Brasil não tinha memória. Aí eu falei, não, eu vou começar a registrar tudo na Herói, porque tem memória sim. Foi quando eu comecei a fazer as matérias com dubladores que eram ignorados. Foi quando eu comecei a fazer guia de episódios, só que o guia de episódios era com os títulos certos da dublagem. Você vivia na Gota Mágica, né? Oi? Você vivia na Gota Mágica. Eu vivia na Gota Mágica. Eu não saía da Gota Mágica. Eu ficava, era o dia, durante a tarde inteira era na Gota Mágica. Quer dizer que a Gota Mágica foi o primeiro estúdio de dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois foi pra Alamo. Atualmente, acho que as Brasil. Da Passou pela Vox e é do Brasil mas agora. a Gota Mágica foi o primeiríssimo estúdio Mário Lúcio. Não, é um valor histórico gigante, né? Porque você trouxe para o centro das atenções a dublagem, né? Que hoje, né? Num evento como esse, os O dubladores... André e o Rogério não queriam de jeito nenhum. Cara, isso foi um marco. Um marco, né? Mudou. Põe a dublagem no mapa, né? Isso mudou o que a dublagem é hoje aqui no Brasil, como as pessoas percebem, consomem e até criou fandoms. A gente teve vários países dubladores hoje. Isso começou graças a esse trabalho do Herói. Foi com o Herói mesmo. E você falou, quer saber? Eu vou ver o que faz as vozes. Total, porque eu sempre curti, eu sempre gostei. Né? E me incomodava também quando mudava alguma voz, né? E a gente, os estúdios, até aquela época, até a época da Gota Mágica, talvez a gente pode até explorar um pouquinho mais isso no próximo bloco. Exatamente, olha o spoilerzinho. Os estúdios eram muito fechados, você não entrava nos estúdios. E muitos dubladores, os clássicos, os antigos, eles não queriam que o rosto deles fosse conhecido, porque eles entendiam que aquilo acabava com a magia. Você passava a conectar aquela voz ao dono real da voz e não ao artista, ao personagem que ele fazia. Eu estou tentando lembrar aqui o nome da dubladora, mas que fazia a Marie, a original. A Maralise? Não, a Maralise era a China. Isabel de Sá? Mas a segunda voz. Primeira. Ela é apresentadora do Pullman Júnior. Eu cheguei aí no Pullman Júnior quando era criança. Não. Maralise não, né? Não, Maralise era a China. A China. E ela era a namorada do Go do Regresso de Ultraman. E ela era a Farah Fawcett Nascimento. Caramba.
Vozeirão, ela é famosíssima, infelizmente já nos deixou. Mas isso que você falou é verdade, cara. Na época da Pokémon Clube mesmo, que já é depois, bem depois, eu fui entrevistar uma vez, quem que era? A Isabel e o Márcio, Não, né? eu fui entrevistar o Armando Tirabosta. O E ele teve uma resistência. O Miau. E ele teve uma resistência que outro, que ele é um dublador clássico, né? Fruto dessa época aí, ainda em que os dubladores não tinham, né, se tornado figuras pop. Não, a maioria não queria mesmo. Mas o Baroli que convenceu ela da entrevista, aí tem entrevista com ela, tudo bonitinho. Ela foi diretora na Central durante muito tempo com o Pokémon também. Gilmara Sanches? Gilmara Sanches. Gilmara Sanches. Sim. E eu tenho as fotos originais, que eu que fazia a matéria, eu tirava as fotos, eu tenho tudo guardado, eu tenho foto lá do Elcio, do Hermes, com 18 anos, criança, lá na Gota Mágica. Que legal. Mas Marcelo, é o seguinte, você começou no Herói, nesse trabalho, mas tem uma longa trajetória e hoje você, não só hoje, mas nos últimos anos, você teve muito envolvido com o lançamento do mangá de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. E a gente tá no momento onde a gente está lançando uma versão incrível desse mangá. Então, pessoal, pode botar aí na tela o primeiro slide que a gente tinha, produção, que é mostrando aí qual que é esse título, é o novo logo, que é justamente do mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, a Final Edition, né? Que é a edição final, assim, e eu queria que você me dissesse como que foi esse, bem brevemente, que a gente tá com o tempo meio estourado, pra gente contar um pouquinho como que foi esse processo lá na primeira versão que veio com a Conrad, e aí depois veio pro JBC e tá no JBC até hoje, nessa versão que é, eu diria que definitiva, né? Vou tentar ser compacto o máximo possível. Tudo começou lá em 1986, quando uma série formada lançou nas páginas da Shonen Jump, Senseiya. Vai, que a gente tem tempo, não é um problema. Como todo mundo sabe, a Conrad lançou a primeira versão, a JBC, nós pedimos Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, e o Yu Hakusho e Samurai X era o nosso primeiro pedido, só que por conta de vários detalhes acabou indo Cavaleiros naquele momento, foi para Cassius Medawar, que também está aqui, um grande colega, grande amigo, gente boníssima, tem muitas histórias de Cavaleiros também. E aí, a Conrad, depois de um determinado momento, a Conrad é o nome, versão atual da Acme que publicava a Herói, tá? Só mudou de nome ali na época da Nintendo World e da Pokémon Clube, mas é a mesma editora, são os mesmos donos, eram, né? Agora já mudou também. E aí aconteceu que a Conrad teve problemas e parou de publicar mangás e os direitos de Cavaleiros, né, clássico foi pro limbo. E eles só tinham publicado, republicaram várias vezes o mangá original, versão tankobon. Antes da Conrad... Meio tankobon, isso. Nesse período, antes da Conrad parar de publicar mangás, a JBC ganhou a concorrência do Lost Canvas, que foi o primeiro spin-off, né, de Cavaleiros. Na verdade, a gente ganhou juntos o The Lost Canvas e o Next Dimension, que eram para ser histórias que se encontravam, se entrelaçavam. Em algum momento o Kurumada falou, não quero mais brincar disso, não vou entrelaçar. Vou fazer minha continuação. Ele fez o Next Dimension, então acabou agora, né? E logo a JBC também publica o final, e a Shiori Teshirogi seguiu com The Lost Canvas. A gente estava já publicando Lost Canvas, acho que já estava até no Lost Canvas Gaiden, né? Que é o spin-off do Lost Canvas, quando a gente recebeu uma mensagem da Shueisha que dizia que Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e One Piece estavam disponíveis. E aí, Coisa pouca. com grande dor no coração, a gente teve que escolher um. Naquele momento, já praticamente 20 anos atrás, menos, vai uns 15, 18, vamos ficar ali no meio. One Piece não era um sucesso no mundo. One Piece demorou, né, pra crescer. Demorou muito. A gente olhou as vendas, a gente tá falando de banca ainda, tá? E Cavaleiros já tinha essa comprovação de sucesso, né? Só para vocês terem a relação, banca vendia 30 mil exemplares. One Piece naquela época, meio tanco, estava vendendo 600. Tá? Então não dava, era uma questão de conta, de matemática. Dragon Ball, a Conrad já tinha republicado
eles estavam no meio do Kanzenban e eram 42 volumes, e isso para a banca era muito complicado. Cavaleiros, a gente sabia que tinha uma fanbase que tinha sido publicado menos vezes e que nunca tinha sido publicado tanto bom. Então aí Foi a oportunidade perfeita. a decisão foi, a gente já tem Cavaleiros, né, já tinha o Lost Canvas, o Nerds Dimension, faz todo sentido do mundo a gente apostar em Cavaleiro. Veio para casa, lançamos a primeira versão em Tankobon, né, com as capas mais próximas do mangá original também. Tankobon, para quem não sabe, é um encadernado de 200 páginas, não era dividido, eram os volumes originais igual ao japonês. Depois, já na época do Cassius, e logo que eu volto também, a JBC lança a versão o Kanzenban com capa dura. E a gente finalizou, porque tem 2 anos o Kanzenban, por aí, mais ou menos. Já veio com a Final E Edition. aí, Cavaleiro saiu da Shueisha e foi para a editora, para a Kita Shoten, que publica Lost Canvas, né? O Next Dimension, Santia Show e todas as outras coisas. Santia Show também veio pela JBC, inclusive. E falou, agora tem a Final Edition, então a gente já foi, garantimos a Final Edition, porque todo mundo quer Cavaleiros do Zodíaco, essa é a verdade, então garantimos. E estamos lançando aqui com exclusividade na CCXP com a sobrecapa variante, exclusiva do Brasil. Mas antes de falar sobre capas, eu queria que, quando você falar sobre slide, eu só queria comentar que essa versão, ela é mais uma versão de Cavaleiros. Por que essa é diferente, né? Essa versão, a gente tá vendo umas imagens aqui, ela tem cenas, né, quadros inéditos que o Kurumada desenhou para essa edição, que não existem na versão inicial. Então, tem um a mais na história, tem um complemento da história inicial de Cavaleiros. Eu vou falar como uma pessoa que fez todos os animes, praticamente todas as versões do mangá, coleção de card que saiu pela JBC, álbum de figurinha, fiz praticamente tudo. É uma experiência completamente diferente. Tanto que para essa edição a gente teve que fazer uma nova tradução do zero, porque são capítulos completamente novos, inéditos. Os capítulos que já existiam foram reescritos, muitas coisas foram redesenhadas, a noção de tempo mudou, ele tirou, a gente começou em 1986 e tinham essas referências. Kurumada tirou todas as referências de época, então virou uma obra atemporal. O texto está muito mais amarrado e muito mais fluido. Então é uma nova experiência. Eu, quando estava editando, tá diferente isso aqui, não tá igual. Então, é um material que, assim, é importante. De colecionador, assim, você que gosta de Cavaleiros, vai gostar muito dessa versão. E aí, pode passar para o próximo aí, produção? Porque a gente tem, como o Marcelo comentou aqui, uma capa variante. Olha só. Que, assim, isso eu acho muito da hora, porque ela é nacional, né? É uma arte de um cromaquista brasileiro. É histórico. É histórico, não existe isso, né? Essa capa é maravilhosa. Eles são difíceis de autorizar esse tipo de coisa. O Kurumada que aprovou. Foi o próprio Masami Kurumada. Trabalho brasileiro. E eu queria chamar aqui rapidinho, para a gente comentar bem breve sobre isso, e parabenizar, eu queria pedir uma salva de palmas para o José Luiz, que está aqui com a gente, né? E que é o artista responsável por essa obra maravilhosa. Pode entrar agora com a gente. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo trabalho, lindíssimo. Você já tem vários trabalhos como quadrinista para diversas editoras, né? E pode Marvel e pra descer, o cara é internacional. assim, não é qualquer coisa, né? Como é que foi fazer isso de Cavaleiros? Ficou lindíssimo, é uma arte maravilhosa. Tá de parabéns mesmo, fiquei babando essa arte quando eu vi. Primeiramente, obrigado. Para mim foi a realização do sonho mesmo. Tudo começa com Cavaleiros na minha vida. Eu sou Manchia-Passauro. Quantos são Manchia-Passauro? Manchia-Passauro, nós somos. E foi Cavaleiros que me impulsionou a gostar de quadrinhos, né? Apesar de ter começado no mangá durante muito tempo, desenhei bastante, participei de um dos primeiros concursos de mangás do Brasil, feito pela Abrademe, Marcelo de Abreu. Que legal, Tirei o quarto lugar. Não sei se você estava envolvido, tirei o quarto lugar, tem uma medalha até hoje do Astro Boy lá em casa. E
tive que migrei para o estilo comics, passei para as editoras americanas, trabalhei, mas jamais esqueci de Cavaleiros. Puxei Cavaleiros estilizado um pouquinho para cá, pro lado de cada comics, para sempre manter a galera, na mente da galera, os Cavaleiros do Zodíaco. E tanto é que o local de busca dos Cavaleiros sempre é na minha mesa, porque eles sabem que lá tem novidade, né? Quando o Marcelo me fez o convite, eu não pensei duas vezes, eu aceitei na hora, era a realização da minha vida fazer algo nos Cavaleiros do Zodíaco. Principalmente que pudesse ser visto pelo próprio autor, Marcelo Kurumada. Que honra, né? Nossa, é maravilhoso, né? Honra isso. Caramba, aprovado pelo mestre, né? Sim, é a realização, acho que, de um sonho. E assim, eu tô vendo que você está até emocionado em falar sobre. E é isso. Eu queria pedir uma salva de palmas mais uma vez. É um orgulho brasileiro, a gente está aqui nesse contato. E assim, a gente já tem muito para falar de Cavaleiros. Vamos dar uma pausa com música, Ricardo, para tocar mais uma bem especial, galera? Vamos. Banda, cadê a banda? Vamos lá. Volta, banda. Porque a próxima, inclusive, é uma que você... é a sua música de Cavaleiros, né? Pois é, uma música que eu gravei em 2009, se eu não me engano, para a segunda fase da abertura da saga de Hades, a fase Inferno. Quem lembra da fase Inferno aí? Então vamos junto, vamos fazer aqui com todo mundo essa música que é uma honra fazer parte da trilha sonora oficial no Brasil de Cavaleiros. Vamos cantar Pegasus Forever Megami no Senshi. Não sei se eu vou lembrar. Chega pra nos dominar com o profundo azul e a escuridão, todo um espaço onde tudo está, guerreiro sonhador, a deusa vai buscar. Não vou mais me conter nessa revolta e santa guerra. Sagrada vou vestir. Foi a oficial. Você gravou... Cara, que emoção gravar essa. A gente falou um pouquinho sobre as músicas de Cavaleiros ainda, não quero antecipar muito papo, mas é porque assim, é uma música muito difícil, ela é aguda pra caramba. Ela é intensa, né, cara? Ela fica o tempo inteiro. Mas é muito legal. O original quem canta é Marina Del Rey, que foi uma escolha do próprio Masaki Kurumada também, para fazer a trilha, e eu herdei essa música aí em 2009. E, pô, muito feliz de fazer parte da trilha sonora oficial aí da série. E bom, a gente, a música dublada, a gente tá falando um pouquinho sobre esse caminho, já fazer um gancho com o próximo tema, que é dublagem, né, de Os Cavaleiros do Zodíaco. E pra esse papo, a gente vai chamar umas pessoas muito especiais. Eu queria que o Marcelo Del Greco voltasse aqui pra bater esse papo com a gente, afinal de contas. Vamos trazer de volta? Ele é super envolvido com isso, mas eu também queria chamar aqui o Léo Kitsune e o Glauco Marques pra bater um papo sobre dublagem com a gente. Então, uma salva de palmas pro Léo, pro Glauco e pro Marcelo Del Greco. Pode sentar aí, fique à vontade, gente. E, bom, eu queria, né, que a gente começasse falando um pouquinho sobre essa importância da dublagem de Cavaleiros do Zodíaco para o mercado de dublagem. E aí, Glauco, eu queria te perguntar sobre como você enxerga
enxerga, você na época também é um mancheteiro, é da época da Manchete, também pegou essa época de Cavaleiros, você consumiu essa dublagem, depois virou um profissional de dublagem. Você enxerga uma mudança que Cavaleiros trouxe pra dentro do mercado? Bom, já é boa noite, né? Boa noite, gente! Um divisor de águas, totalmente divisor de águas, porque a gente começou a tomar conhecimento das vozes por trás dos personagens. Marcelo acompanhou isso de perto, já trabalhando bastante afinco, mas é um marco, inclusive, para eventos que a gente fez hoje na hora do almoço em One Piece, que é a minha inspiração. Você passou a conhecer vozes, eu converso muito com o Ricardo a respeito dos tokusatsu, muito fã dessas dublagens clássicas, e em Cavaleiros começaram a dar nomes aos bois que eram feitas das coisas lá atrás. A gente tinha aquela memória daquela voz, mas só em Cavaleiros do Zodíaco a gente teve noção de quem a gente estava fazendo quem, e hoje é um privilégio ainda trabalhar com essas vozes. Todos os Cavaleiros clássicos ainda vivos na atividade estão em One Piece, por exemplo. Então é uma homenagem que eu presto até hoje para Cavaleiros do Zodíaco nas obras que eu dirijo. Isso é muito incrível, né? Porque Cavaleiros foi essa, né? Colocou a dublagem nacional meio que no mapa, né? Deu cara, mostrou como é feito. Isso é um mérito muito grande do Marcelo. E o Glauco hoje no trabalho com One Piece, dirigindo One Piece, aproveitar estrategicamente essas vozes, né? Tem o Baroli ali com alguns trejeitos que dá pra ter. Tem homenagens ali escondidas dentro da obra com as vozes clássicas que ainda tem muita lenha para queimar, né, cara? A gente está falando de 94, tivemos algumas mudanças para 2003. Por exemplo, o Poseidon, gosto muito da segunda dublagem, mas nada se compara a Flávio Dias, por exemplo. E Flávio Dias já não dubla mais com frequência e ele está fazendo um personagem de destaque, né, na série. E para mim é uma interpretação impecável no Poseidon, naquela fase da gota mágica, né? A gente deve muito ao maldito Baroli. Que icônico. Uma grande homenagem, inclusive a gente citou ele. O Don Krieg tem uma armadura de ouro, né? Eu falei pra ele, eu quero todos os seus R's desse moleque de borracha. Pediu pra ele gravar com R, antigo radiofônico. Sério, garoto, vocês gostam do R? Léo, você também é dublador, além de tem o Crítico da Semana, faz podcast, mas também dubla bastante, também é uma cria da Manchete, também foi influenciado e impactado pela dublagem. A gente está no momento de falar sobre dublagem viva, de mostrar essa força que somente a dublagem real pode trazer. E que você, a gente lembra de Cavaleiros, Gota Mágica, e mesmo da Alamo, e a dublagem de Cavaleiros como um todo, como você enxerga esse peso que isso traz pra gente entender a vida que Cavaleiros tinha? Porque é um anime excelente, tá tudo certo, a gente entende, mas a versão brasileira dá um negócio que é incrível. Como você entende esse lado da dublagem, que é muito viva? Você acha que uma dublagem viva que a gente pode citar é a de Cavaleiros do Zodíaco? Cara, Cavaleiros eu acredito que Cavaleiros é o grande catalisador da cultura otaku brasileira. Ele é o meme do dominó, ele é o primeiro dominó. Aí tudo começa, eu estou aqui hoje nesse palco, porque um dia eu vi Cavaleiros do Zodíaco, aí eu comecei a desenhar bonecos imitando Cavaleiros, e agora eu tô aqui, assim. E o Marcelo é um dos principais responsáveis por fazer o que o Glauco acabou de falar, de dar rosto aos personagens. E eu acho que o Cavaleiros é a versão anime, talvez, do Chaves, no sentido de que é muito difícil você assistir o original. Eu não acho que eu tenha assistido qualquer vez na minha vida Cavaleiros em japonês, sabe? Obviamente as nossas originais são muito legais, né? Vou falar aqui que não são, mas eu não consigo... Falando do Baroli, eu não quero ver o Saga com uma voz que pareça da idade do Saga, porque o Saga tem tipo 22 anos, e aí o Baroli é um vilãozão, né, com a vozeirão assim, e aí quando você cresce um pouco, você fala, nossa, mas essa voz aqui, por que tá nele? Eu quero outra voz? Eu não quero outra voz, eu quero a voz do Saga, sabe, eu quero a voz do Baroli. Então, a partir disso, eu acho, eu acredito que eu sou dessa geração, tem uma nova geração de
dubladores que são dubladores por causa de anime. Eles só são dubladores por causa de anime, por causa de Cavaleiros. Não tem o que fazer. Você é assim, eu sou assim. Eu fiz curso com gente que foi fazer curso de dublagem porque é otaku. E ele só é otaku hoje porque Cavaleiros criou. Cavaleiros moldou o gosto por anime do Brasil. Sabe, se não fosse Cavaleiros e fosse, sei lá, Mazinger Z na manchete, a gente ia gostar também. Eu ia gostar, veja bem. Eu ia gostar muito, mas a gente teria outro gosto. Eu fiz Mazinger, a tradução para dublagem. Então, mas você fez Mazinger agora? Foi agora. Então, agora não, já tem um bom tempo. Foi lá na BKS. Então, e a gente gosta do que gosta hoje, porque Cavaleiros foi do tamanho que foi. E muito disso é o quanto essas vozes deram personalidade a esses personagens, assim. Eu fiz o curso de dublagem, e quando eu fiz o curso de dublagem, o meu professor obviamente era otaku. E obviamente colocou Cavaleiros pra gente fazer aula. E aí ele me colocou pra fazer o yoga. E aí eu fiz o yoga. Muito bom, meu personagem. Olha, já bati. E aí eu assisti, o professor falou, não, ficou bom. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá, olha isso. Sabe, a voz do Bretas é a voz do yoga. E o Léo foi lá no Brasil, que é o estúdio. Sim, exatamente. Então eu não quero outra coisa. Eu não quero eu no Cavaleiros do Zodíaco. Eu quero, mas eu não quero. Mas eu quero. Não, mas aquilo, Cavaleiros, acho que pra quem faz curso de dublagem, sempre vai ter. Quando eu fiz meu curso também, vai ter aula de Cavaleiros. Cavaleiros. Eu sei, aí foi a mesma sensação. Eu tipo, caraca, é um pecado fazer isso. Chegar aqui e dar essa voz é algo muito marcante pra gente. Mas já que vocês falaram sobre vozes, eu queria perguntar pros dois. Tudo bem, a gente sabe que é icônico, é intocável, mas no coração, no íntimo, lá dentro, qual personagem vocês olham e falam, nossa, se eu pudesse ter dublado, eu seria feliz. Cavaleiros? Exato. Ó, eu assim, em respeito a Cavaleiros, eu só consigo imaginar uma situação em que alguém vai fazer uma redublagem e vai falar, tá, o Marcelo Campos dobrou umas vozes, tem que mudar uns caras aí, e aí eu pego o Jabu, e ele continua no Mu, no máximo. E já tem uma outra pessoa que fez o Jabu em algum momento também. No máximo, Thiago Guimarães. Thiago Guimarães, eu acho. Então, no máximo, assim. Ou então me dá sei lá, tem um Cavaleiro de Raposa, né? Um Cavaleiro de Aço. É legal também. Eu ia gostar. Eu sou um defensor dos Cavaleiros de Aço, veja. Eu gosto também dos Cavaleiros de Aço. Que fim deu? Foram descartados, né? O Ômega a gente descobre. Eu sou defensor do Ômega. Eu fiz um Cavaleiro. Você dublou. Eu digo do clássico. Mas você foi o Sabe que é engraçado? Você falou da geração que é formada de Cavaleiros e fez curso porque é otaku. Cara, dirigindo, eu pegava muitos caras que vinham com as inflexões assim: vou salvar você agora! Meteoro! Sabe? Mano, eu sei que você é fã, velho, mas eu preciso da sua voz, não da do Hermes. Eu vou pra casa agora! Pô, completo, salvar Saori! A gente precisa. É difícil de incorporar, né? Precisa desaprender Cavaleiros, né? Aí você falou sobre o personagem? Falei o Jabu, é o máximo que eu consigo. Jabu de Capricórnio, né? Jabu de Capricórnio. Cavaleiros de Ouro. Eu sou meio maníaco, né? Porque eu tenho o costume de ficar imitando as vozes de todo mundo. Então teve época que eu ficava imitando o Saga e tudo. Mas o que eu mais treinei de brincar e tudo era com o yoga. E é o meu cavaleiro preferido. E aí eu tive a grato presente de Deus, porque eu tive vários professores na minha vida. Quando eu comecei na dublagem, o cara que esteve junto ali e achou que tinha que investir porque ia virar, coitado, foi o Francisco Bretas. Então eu demorei um pouquinho porque era meu Vitor Balini dirigindo, então a canelinha batia uma na outra. E chegou a ser um mestre mesmo severo. O aquário para a área técnica tinha uma cortina. E aí eles já tinha visto eu dublar com outras pessoas, aí fluía. Quando eu ia com ele falou, não é assim que você dubla, querido. Pegava e fechava a janela na minha cara assim, faça seu trabalho. Aí eu baixava a cabeça assim, muito bom. Cara, Marcelo, você que na fase da revista Herói tirou os dubladores ali do anonimato, digamos assim, trouxe ele pra mídia, como foi a reação dos próprios dubladores desses primeiros anos em que eles começaram a
ser cultuados, eles começaram a fazer eventos lá na Abrademe, né, no início, né, e começaram a ganhar fãs, os leitores da Herói chegavam aí na Gota Mágica. Como que eles receberam essa popularidade ali ainda nos anos 90? Na verdade, o acesso que a gente teve, que eu tive aos dubladores, foi graças ao Mário Lúcio de Freitas e o Gilberto Baroli. Mário Lúcio de Freitas, que era o dono da Gota Mágica, e Gilberto Baroli, que era o diretor. Só tinha um estúdio, literalmente, no fundo do quintal, mas era um estúdio super atual, equipamento incrível, sensacional. E eles proporcionaram isso. E alguns fãs iam, e eles recebiam. Eu lembro uma vez que eles chegaram a colocar um sofá dentro do estúdio, e chegou e tava o Elcio dublando, mas virou uma muvuca lá dentro, um bate-papo, e aí o Elcio, né, você ouvia, né, ele falando com o diretor e com o técnico, ele, Baroli, por favor, dá pra cortar o áudio aqui pra dentro, porque eu não tô conseguindo ouvir nada, eu peço pra todo mundo ficar quieto. Aí todo mundo, opa, porque servia um suco, tá? Isso nenhuma outra casa de São Paulo. Não existe, né? Ainda mais hoje em dia, né? Não existia. Contrato de confidencialidade. Confidencialidade. Mas faz estágio. O Elcio me convidou para acompanhar, já na época do Herói, o Black Kamen Rider, o RX, que estava dublando lá na Alamo. Eu ainda não conhecia a Alamo, tudo. Aí eu fui lá, convite dele, o seu Michael não deixou entrar. E aí eu lembro do porteiro falar assim, olha, o Elcio vai sair daqui 1 hora, se você quiser falar com ele, não, mas ele me convidou. Não podia entrar nos estúdios. As coisas mudaram muito de lá pra cá, né? Mas que bom que teve esse primeiro momento e essa evolução. E é bom entender e ver como que isso impactou todos vocês e todo esse público maravilhoso também. Bom, esse é o nosso quadro. Queria pedir uma salva de palmas aos nossos convidados. E, Ricardo, agora você vai dar uma pausa da música. Porque agora a gente vai cantar. Agora a gente vai receber. Galera da manchete aí, ó. É agora. Vamos receber com uma salva de palmas a voz original da música clássica de Cavaleiros do Zodíaco do Brasil, Larissa Tassi! Olá, minha gente! Vocês vão me desculpar que essa cantora tá boa sem voz. Infelizmente, acho que vocês, esse mês de novembro, dezembro, muita gente adoeceu, né? Gripe, faringite, eu também sou humana, não fiquei de fora dessa. Mas a gente vai tentar mesmo assim, ok? Então, até por conta disso, eu preciso da colaboração de vocês, para que vocês me ajudem a cantar. Acho que vocês nunca me viram cantando desse jeito, né? Acho que é a primeira vez na história da minha carreira que eu me apresento desse jeito. Mas pra tudo a gente dá um jeito da vida, viu, gente? Vamos lá, então? Vocês vão ver como vai sair esse...
É isso aí! Merece todo amor. Por favor, Larissa, senta aqui com a Senta gente. tudo aqui? Vem, Larry, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. E aí? Chegou bem? Mais ou menos. Tô tentando, finalmente. Vai ficar. Vocês não têm noção que o Uber me ajudou, porque a voz não saía. E o Uber viu meu desespero, falei, gente, eu vou cantar daqui a pouco. Mas como é que eu vou fazer um show assim? Eu tenho aqui o própolis, milagroso. Ele me deu o própolis pra vocês verem o nível de desespero da pessoa. Não, e ela falou assim, ele me colocou uma gota na garganta e aí aliviou. Mas na hora que eu saí, ele falou que vai pôr mais uma, porque eu fiquei só aliviou metade da rouquidão. Eu falei, como assim? A pessoa fica meio rouca, depois fica, né? A outra metade. O lado direito que aliviou na hora, o lado esquerdo ainda ficou ruim. Aí ele falou, a gente vai colocar mais uma gotinha que você vai ver. Vai tudo certo. Mas ele ficou com tanta dor de mim que ele falou assim, não, pode levar, moça. Vai. Pronto, pode levar, você tá precisando mais que eu. Boa, Larissa, muito obrigado por estar aqui, mesmo com todos esses perrengues aí. E assim, essa música, ela é clássica, ela é icônica, ela me arrepia toda vez que eu escuto. Eu estava cantando aqui atrás, todo mundo. E assim, eu queria saber, como é que foi? Você gravou essa música quando era criança. Você tinha noção de que, tantos anos depois, essa música ainda seria icônica como ela é? Menino, imagina que eu não tinha noção nem que ia chegar aquele ponto que chegou em 95. Não fazia a mínima ideia. Quem dirá que 30 anos depois nós estamos aqui, comemorando esses 30 anos, com tanta gente assim da nossa geração e gerações que vieram depois de nós e que continuam levando esse legado para quem for, né? Então assim, todas as gerações, né? Pai, avô, filhos, né? Então nunca que eu imaginei que a gente ia estar aqui hoje batendo esse papo 30 anos depois. Nossa, que gostoso. Você fez, conta um pouco como que foi a sua seleção para gravar essa música, ainda com a dupla Larissa e William. Tem uma história de bastidores, né? Deixa eu só pegar uma aqui, gente, por favor. Vai, Por favor. olha. Senhor, amado. Ai, tinha que Olha o própolis. Então, Tinha uma nova formação, né? Do Trem da Alegria, que você quase fez parte. Quer que eu abra aí? Tá de boa. só pra molhar as palavras. Tá. Pois é, na época, eu participei da nova formação, era para participar da nova formação do grupo Trem da Alegria, o remake do Trem da Alegria. Mas eu não sei por que motivo, isso acabou não acontecendo. Eu já tinha assinado o contrato com a School Music, então a quebra de contrato para eles ia ficar muito complicada. Eles já tinham contratado o William também, foi uma indicação minha, porque já conhecia o William de festivais de música que a gente participava na época. Eles estavam procurando duas vozes masculinas e eu tinha sido a primeira contratada. E eles ainda estavam fazendo testes com os meninos e não encontravam uma voz masculina adequada que combinasse com a minha voz. Como eu já conhecia o William, que a gente já tinha cantado junto, eu indiquei ele e eles acharam que o casamento das vozes foi muito legal. E ele foi contratado. Só que aí, nós dois contratados, o que fazer com esses dois? Não surgiu a terceira voz e depois do contrato assinado eles nos informaram assim, não vai ter mais Trem da Alegria. A gente achou que ia ser demitido sem nem ter sido contratado direito. Eles falaram, mas vocês vão gravar a trilha sonora de um desenho, que na época era desenho, de um desenho que está vindo do Japão, e a gente quer fazer uma música inédita, uma música original, porque a música que tem uma proposta e a gente quer trazer o público infanto-juvenil com essa cara, essa identidade mais do putz-putz, né, da música eletrônica. E bem o cara do balão mágico, de alegria, essa vibe. Então como eles tinham a ideia de desenho, apesar de ser um anime mais voltado para o público mais velho, para eles era desenho. Então eles falaram, vamos trazer o público infantil, mas o público infanto-juvenil com uma pegada mais eletrônica. Por isso que foi putz, 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 putz. Tava na moda, né? Tava na moda. Muito, muito, muito. A moda do Poperô, né? Que o pessoal chamava Poperô. E aí foi assim que nasceu os Cavaleiros do Zodíaco, que eu não conhecia, confesso. O William já era mega fã, tentou me
explicar, eu não entendi. Você já assistiu a série toda até hoje? Não consegui. Vamos consertar isso. Maratona na casa do Ricardo, é O isso meu aí. sobrinho, Maratonando, o vamos meu fazer uma maratona. meu sobrinho de 6 anos, ele falou, tia, a gente tem que assistir Cavaleiros do Zodíaco junto. Ele falou, mas eu ainda não consegui. Ricardo, você também, a gente comentou aqui mais cedo, faz parte da trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco, também cantou várias músicas aí pra série, e você era fã quando criança. Como é essa relação de tipo, poxa, eu sou fã e hoje eu tô cantando, a minha voz é a voz oficial de um desenho, de um anime que eu sou muito fã? Cara, foi uma coisa bem doida, né? Porque eu gravei a minha primeira música de Cavaleiros em 2009. Em 2009 eu já estava participando do Jam, né? Que é uma banda japonesa chamada Jam Project, que eu canto lá no Japão. E eu entrei pro Jam em 2005, né? Então eu já estava com alguns anos de Jam, já tinha gravado alguma coisa com eles, estava começando a compor quando chegou Cavaleiros. Então assim, foi uma fase, cara, muito importante para minha vida, porque eu realizei diversos sonhos, né? Cantar no Japão, estava começando a compor anime song pro Japão e de repente vem uma música de Cavaleiros para eu cantar, que é a Pegasus Forever. Então assim, responsabilidade, mas assim, uma fase de muitas realizações de sonhos. E depois de bastante tempo até, junto com a Lari, com o Edu e com o Rodrigo Rossi, a gente gravou mais uma porção de músicas, né? A trilha sonora do Sensei Omega. Que eu amo de paixão. Essa trilha sonora A trilha é muito boa, né? E eu acho o que for. Podem falar o que for do anime, mas as músicas são maravilhosas. Sério. E a versão de vocês, queria pedir uma salva de palmas, porque as músicas são incríveis. Os vocais brasileiros têm uma independência do que a gente tem no Japão. É outra coisa, uma versão brasileira, como sempre Sensei teve aqui no Brasil. E isso é muito legal. Cara, e foi muito legal, porque como quem cantava era o Edu, a Lari, o Rodrigo e eu, a gente pôde trazer algo meio Jam Project pro tema, que no original era uma voz só que cantava, né? Exatamente, a gente conseguiu fazer um coro. A gente já ficava falando que era o coro roupa nova, né? A roupa nova do anime song. Nossa, a Lari gravava em casa, né? Então quando ela vinha, e ela é maravilhosa, né? Cantora absurda. E aí eu ficava meio que tirando proveito da voz, né? Agora tenta aqui, faz um melisma ali, faz várias vezes aqui pra cima, vamos fazer a harmonia pra lá, inventava a moda, porque eu queria ver, eu tava curtindo aquele momento, aprendendo com ela. A gente quando se junta, vai criando coisas, vai tentando outras referências, a gente conversa muito sobre música, então sempre quando a gente se encontra para gravar alguma coisa, a gente prefere pegar pelo excesso do que pela falta. Ele sempre fala, Mari, vamos gravar a voz a mais, porque o máximo que pode acontecer é não entrar. Vamos gravar. É isso. Mas a gente testou, brincou, já fez. Grito aqui, dá um grito, uma coisa meio metal. É muito divertido, cara. Você cantou esse tema maravilhoso de Cavaleiros, que tá na memória de todo mundo até hoje. E alguns anos depois, você teve o prazer de voltar para fazer o tema da saga de Hades, de Kyuubi, que é um presente maravilhoso para os fãs, para você. É uma versão lindíssima, com uma letra maravilhosa. A gente compartilhou muito com a cantora oficial, né, a Ayu Matsuzawa, elas cantaram juntas. O que foi esse momento para você? Bom, primeiro que vocês estão me ouvindo, gente, mesmo com essa voz de rachada, vocês estão conseguindo me entender? Estou tentando fazer o mais claro possível. Bom, primeiro que assim, voltar depois de, porque eu gravei em 95, depois 2005, né, 10 anos depois, primeiro que foi uma loucura, uma coisa que eu não esperava, porque em 95 não existia nada disso. Não existia, era tudo mato, né? Então assim, voltar, minha primeira aparição, depois de 10 anos, foi no Anime Friends. E aí assim, sei lá, 10 mil pessoas, 8 mil pessoas no Espaço das Américas, uma loucura, a gente com o LP na mão, um monte de marmanjo chorando. Eu falei, gente, eu não entendi nada, assim, eu pensei que eu tinha entrado num mundo paralelo. Eu falei, cara, que coisa maluca isso. E aí que eu vi que existia um universo do anime, que tinha se tornado, né, tudo isso, o tokusatsu, enfim, toda a cultura pop, né, ficou muito presente. E quando eu gravei a música da Yumi, foi um presente, porque assim, era uma época onde era tudo feito de uma forma muito
artesanal. Artesanal. Então a gente gravava no estúdio de dublagem. A letra era não era nem uma adaptação, era uma tradução do que era em japonês, que inclusive foi feita de forma brilhante pelo Neto e pelo Vilarinho, que está aí também, que nos ajudou muito nisso. Então, eu readaptei, né, porque eles traduziram, e eu adaptei a letra para que ela pudesse se tornar melhor, exatamente. Então, assim, e dali foi onde tudo começou, esse processo todo, né, desse meu retorno, foi algo que eu não esperava, que para mim, assim, mudou muito a minha vida, a minha visão artística, porque através dali eu fiz grandes amizades como o Rick, que além de ser um parceiro de trabalho, é um amigo pessoal. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo esse movimento e que isso permaneça para sempre. A gente não pode deixar jamais esse nosso movimento da cultura pop, da cultura, enfim, do mangá, do anime, do tokusatsu morrer. Nossa, não, vai estar gravado para sempre, né, gente? Não, a gente tem a nossa história com o anime song, né? Da mesma maneira que o Japão tem o anime song lá, é um gênero musical, desde os anos 60, muito respeitado, os shows são enormes, os cantores são muito cultuados, demoraram para ganhar respeito, né? Porque era tido durante muitas décadas de 70, 80 como uma música menor. E o tempo foi passando, o tempo traz a justiça, né? Porque as pessoas cresceram ouvindo, e você escuta as músicas, né? Elas são tão boas quanto qualquer outro gênero, né? Exatamente, tem um trabalho dedicado ali e artístico, e muito forte, muito inspirado, que impacta as pessoas, impactou várias infâncias, e por isso que a gente traz até hoje na gente, essa música dos Cavaleiros do Zodíaco, a Chikyogi, tá marcada na gente e acho que isso não vai ser esquecido nunca. E deixa eu falar só uma coisinha, o disco que ela gravou, dos Cavaleiros, ano que vem, completa 30 anos. Olha só. O disco clássico. Exatamente. E esta palmas, salva de palmas. Disco de ouro. E a Lari está preparando um projeto para ano que vem de trazer esse disco de volta e recriar esse disco, né? Contando com todo o apoio do Ricardo, do Lucas Araújo também, que inclusive era pra gente conversar sobre esse projeto hoje, mas eu que esse não vou conseguir falar absolutamente nada, né? Enfim, mas a ideia é justamente essa, a gente trazer uma readaptação daquele disco para o público mais amadurecido, porque, né, nós envelhecemos, então é trazer uma visão mais amadurecida desse disco, mas a gente vai contar com o apoio de vocês, obviamente, enfim, a gente vai conversar como é que vai fazer. Mas tem muita música boa e doida nesse disco, né? Sigam aí nas redes, então, tem aquelas redes dos dois maravilhosos ali, sigam ali porque as novidades vão vir por lá. Mas Larissa, eu sei que você tá com uma voz complicada, mas acho que a gente precisa dividir esse momento com todo mundo. Acho que com a voz, todo mundo cantando junto, dando todo esse apoio, a gente pode ouvir Chikyogi. Então vamos nessa, que eu amo essa música. Tá-se pelo mundo! Você bebeu um barulho de água de novo? Gente, eu preciso melhorar, né? Se vocês tiverem alguma coisa, algum remédio que vocês acham que é bom, pode mandar pra mim depois, viu, que eu aceito. Não é só o Uber não que me salva. Você dá um toque, por favor, Luquinhas. Vocês me ajudam, gente? Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Receba o meu calor e nem precisa. É o coro mais bonito do Brasil, com essa cantora sem voz.
É isso, gente. Uma salva de palmas para Larissa! Valeu, gente! Obrigado, Larissa! Augusta. Daqui a pouco ela vai lá tirando foto. Depois vocês resolvem o negócio da foto, que a gente tá aqui, ó, que vou apagar a luz. Daqui a pouco o Pet a gente precisa seguir. Tinha que ser o dia inteiro esse painel, porque Cavaleiros do Zodíaco é gigante. Muita história. E é muita história. E a gente quer chamar aqui ao palco agora um dos caras que ajudou a contar essa história a e até hoje, esse cenário, né? Pô, que é a pessoa que mantém vivo até hoje, traz informação e se envolve nos projetos. Eu queria uma salva de palmas pro Vilarinho, Eduardo Vilarinho, do Cavaleiros do Zodíaco, aqui com a gente. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Sente-se. Cara, como é bom falar de Cavaleiros, né? Cavaleiro, tá aqui. Como rende o assunto, né, cara? Mas olha só, você criou o site cabozodíaco.com.br, que é o maior site, mais completo, com uma paixão absurda que dura até hoje, desenvolveu os projetos, teve contato com o Japão. Como que esse projeto nasceu e como que ele se desenvolveu e ficou do tamanho que ele é hoje? Bom, ele nasceu primeiro porque eu sou um fã, todos aqui, né, da época da Manchete. E pegou uma época que eu sou programador. Então eu comecei minha carreira profissional ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e eu quis unir as duas coisas. A internet estava começando no Brasil, não dá nem para comparar como é hoje, né? Então o site começou como um hobby, obviamente, ainda eu considero um hobby. E surgiu dessa situação de querer unir as duas coisas e deu certo, né? Deu certo. Teve a primeira divulgação lá no mangá da Conrad, que aí que ele deu um boom. Saindo da Conrad. Na Conrad, em 2002 mesmo. E aí foi indo e muito amor, cara, porque não é fácil. Ó. Em janeiro agora ele vai completar 23 anos. Nossa, 23 anos, faz muito legal. Assim, o Cabos Zodíaco é de uma época. Assim, eu tive o privilégio de ter acesso à internet muito cedo, logo no início dos anos 2000. E eu, assim, acho que um dos primeiros sites que eu visitei na internet da vida foi o Cabos Zodíaco. Eu lembro que quando abri a internet, né, na época a gente não tinha internet tempo todo, a gente tinha que abrir a internet, né, tinha que discar a internet. E os sites que eu entrava, o primeiro que eu entrava, na verdade, era o do Cabos Zodíaco. E ele se perdeu até hoje, passou por várias transformações. E não só transformações de estilo e de layout, mas também de importância. O site esteve envolvido em vários momentos importantes da franquia no Brasil. Lançamento das realidades, acho que foi um grande momento, lançamento dos mangás. Como que foi pra você, como fã, se ver nesse momento de tipo, caraca, eu tô ajudando a pavimentar a franquia do tanto amo aqui no Brasil? Muito doido, né? Porque é tipo um sonho, né? Não foi algo planejado. Mas desde o começo eu tinha em mente que eu tinha que ir para o lado mais oficial, então eu já buscava as empresas. No começo assim, da internet, os sites eram mais na pirataria, o foco era diferente, nem o conceito de pirataria existia na verdade. Mas eu sempre fui para esse lado, por essa linha. E aí uma coisa foi puxando a outra, A partir do momento que as empresas também começaram a se interessar, precisavam de ajuda, porque começou um novo processo de licenciamento também no começo dos anos 2000 no Brasil. E elas foram pedindo ajuda, eu fui seguindo, foi uma coisa natural, mas assim, novamente, com muito esforço mesmo. Até porque tinha períodos de baixa, né? Que não estava acontecendo grandes coisas com a marca. E eu sei que você, além de ser um grande fã, você é um grande colecionador de itens de Cavaleiros. Qual que é o seu item do coração? Qual que é o item mais raro da sua coleção? Em determinado momento, o colecionismo entrou na minha vida. Hoje eu tenho entre 4.000 e 5.000 itens. Eu até parei de contar um pouco, porque é um processo cansativo você também contar, você precisa de contar 4.000 itens é cansativo, né? Eu fico pensando como guarda 4.000 itens assim. Esse é um outro problema, espaço é problema. É um pouco frustrante também, porque eu gostaria de expor, eu não consigo expor. Mas o item mais importante foi o que eu ganhei há 10 anos atrás, eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer. Do mestre Masami Kurumada, criador dos Cavaleiros do Zodíaco. Que maravilha! Se não é o único, talvez é um dos únicos registros
dele com uma dedicatória em português, escrita em português. Né? Ele não foi escrita diretamente para mim, não tem o meu nome aqui, mas ela é uma dedicatória para todos os fãs. Então sintam-se aqui todos vocês representados também aqui. Poxa, que legal, cara. Salva de palmas aqui pro Kurumada Sensei. Ele assim, Cavaleiros é muito forte no Brasil, o Kurumada obviamente sabe disso, é muito legal ver esse reconhecimento. E da sua coleção, eu tenho essa curiosidade, porque você tem mais de 4 mil itens. Qual que é o item, você acha que tem um peso mais importante assim no coração, mas qual é aquele que você acha que é tipo o mais raro, ou que você tem um apego que foi muito difícil de conseguir, porque nem tudo vem pro Brasil, né? Sim, sim. Eu tenho um pôster, porque assim, o colecionismo de pôsteres de Cavaleiros do Zodíaco é incrível, assim, tem um mercado grande, e são itens caros, né? Os pôsteres japoneses lá da década de 80. Só que tem um pôster de 2014 também, do filme A Lenda do Santuário, que ele estava em exposição no Japão, nos metrôs do Japão, e não era vendido, e começaram a roubar, furtar esse pôster lá. Não é comum isso no Japão. Sei mais um pouco. E eles recolheram todos que tinham lá. Então assim, a tiragem já foi muito baixa. E aqui na Comic Con, lá em 2016, aquela edição que tiveram as armaduras de ouro aqui, a Toei Animation tava com esse pôster aqui e me presenteou. Então assim, não tem nem preço, não dá nem para precificar, ó, porque ele não aparece no mercado de leilão do Japão, não aparece. Quem tem os desfaz. Então quem tem roubou. Você ganhou, não, você foi o inverso, sim, né? Sim, ganhou da Toei. E foi totalmente inesperado, eu nunca imaginei que ia ter esse item, eu sempre vi, é um pôster muito bonito, e eu nunca imaginei que ia ter. E aconteceu de eu ganhar. Cara, o Vilarinho tem uma coleção maravilhosa, ele adora livros também. Eu sou também colecionador de livros, mais tokusatsu, mas ele tem de Cavaleiros e é muita coisa legal. E você comentou, né, são 23 anos de Cabo Zodíaco, e tantas coisas boas aconteceram, igual o quadro, esse pôster, por conta do site. O que te motiva há tanto tempo? Porque assim, sites de 23 anos atrás morreram. Sim. É raro você encontrar. Eu não sei se eu conheço outro que tá inativo há tanto tempo. O site do Vilarinho pegou desde o boom, ali na Band, até todo o nascimento dos spin-offs, a saga de Hades, de tudo até hoje. E eu poderia ter pego ainda o finzinho da manchete, mas é que, assim, eu tinha a ideia, esbocei um projeto na época, mas não fiz, eu fui fazer um pouquinho depois. Cara, é muito amor. Eu sempre falo, eu não vivo de Sansei, não é minha fonte de renda. Mas eu não vivo um dia sem Sansei. Sansei, por causa de Sansei, eu conheci minha esposa, eu já tenho 2 filhos, então assim, é a história da minha vida, assim, eu tenho 42 anos, 23 por site, é mais da metade da vida você fazendo praticamente a mesma coisa todo dia, cara, não é fácil. Tem dias, eu confesso, tem dias que não quero saber disso, não vou escrever. Não quero mais! Logo no dia seguinte já muda. Então é muito amor, é difícil explicar. Eu acho que aqui como você, cada um tem a sua história aqui, cada um estão aqui até agora porque são fãs também. Então é isso. Você consegue eleger uma saga favorita, um momento favorito? Cara, obviamente os anos 90, a década de 90 tem uma coisa especial porque eu era criança, né? Tem toda aquela questão. Mas o retorno da série de 2002, 2003 com a saga de Hades, esse daí me pega de um jeito. É algo que a gente não imaginava que fosse era muito esperado. E eu acho que a gente está vivendo um momento agora que acho que também ninguém imaginava. A gente está assim, nas portas de ter a saga do céu em mangá. Assim, é um negócio inacreditável. Uma coisa sonhada, era meio que um Dragon Ball AF da época, né? Um grande mito de Cavaleiros. Uma coisa mística. Exatamente. Não está confirmado ainda, mas assim, tá lá, tá lá. Parece que tá empolgado com o negócio, né? E é legal porque é pelo traço dele, né? Exatamente. Muito legal, cara. Vilarinho, demais, cara, conversar com você sempre. Obrigado por trazer essa relíquia aqui, tirar ela do seu santuário para mostrar pra gente. E palmas também para ele manter há 23 anos viva a memória de Cavaleiros. O arquivo no site é absurdo. Cavozodíaco.com.br. Quem não conhece, vai lá, é um registro de tudo.
Tá ali. O legal é que dá pra consultar as notícias lá de 2002, 2013, sim, 2004. É minha fonte, quando eu quero conferir alguma coisa, lá que eu vou, dou buscar ali, tem tudo. Confirmar se é verdade ou não. O mais louco é que assim, a programação que eu fiz lá na época é a mesma de hoje. Eu não alterei, eu não reformulei. Reformou o layout, obviamente, mas assim, a programação em si é a mesma. Tem um jeitão da Exatamente. O site é nostálgico igual a série. Eu faço questão disso. Legal. Ai. Muito bom. E pra Uma salva de gente, palmas aqui pro Vilarinho. palmas. Não, pode ser pro Vilarinho, porque assim, estamos chegando no momento final do nosso painel. Mas, antes que o evento nos expulse, mas a gente tem que finalizar. Eu queria chamar todos os nossos convidados de volta pra gente ter um momento muito família aqui, muito junto, muito unido. Sim. Assim, faltou uma música, né, Ricardo? We Are The World. Ah, com certeza é essa. Podem vir, pessoal. Pode entrar aí. Pode contar com a gente. De palmas para todo mundo que faz parte desse tributo de 30 anos. Exatamente. Do Zodíaco. Então, Ricardo, com todos nós reunidos aqui, eu queria te pedir pra gente cantar o hino. O grande hino. Bom, com todo mundo aqui, Golari queria chamar o Glauco-san. Cadê o Glauco também? Cadê o Glauco? Glauco! É, se você estiver ouvindo, vem aqui pra gente também. Muito obrigado aí por todo mundo que veio aqui. Obrigado, Lari. E obrigado a todo mundo. Vamos encerrar em grande estilo, cantando Pegasus Fantasy! Vai! A versão ômega ainda, coitada da Larissa. Todo mal, combater, esperar o poder. Somos relação, sempre a prometer. Supera a dor da nossa e o coração soltou. Unidos por sua força.
também estava por aqui. Esse foi o nosso tributo do... Ah, essa banda, nossa, ó, arrasaram aqui, ó. Lucas Araújo, banda incrível. Mandaram muito bem. Obrigado por isso, por proporcionar esse tributo aos 30 anos de Cavaleiros do Brasil. Valeu, Lucas. Valeu, galera! E olha só, gente, vocês estiverem aí, dia 21 a gente vai fazer um show aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana, junto com a Lari também. Segue a gente nas redes que vai ser legal pra caramba. Uma festa natalina com muito tema de anime. É isso aí. E ó, no baixo, aqui o nosso querido Matheus! E na bateria, uma salva de palmas pro Luigi! Muito obrigado, pessoal. Bom, está com os brindes? Me lembraram aqui tem um brinde. É o seguinte, vou fazer rapidinho aqui. Me ajuda aqui, moço, segura os brindes, por favor. Temos staff aqui embaixo? Temos staff aqui embaixo? Cadê os staffs? Você desce? Tá bom. É o seguinte, quero saber, ó, vou escolher aqui, tá bom? Quem ganha brinde? Olha, vou lá. Saori Kido, vem cá. Pelo cosplay, já merece um kit aqui da JBC com a Final Edition. Quero saber de novo. Cospe do amor. Quem que ganha brinde? Quero ver, ó. Você já tem. O Ceia, vem cá, Ceia. Também vai ganhar brinde aqui, a Final Edition. Parabéns. Quem mais? Deixa eu ver. Tinha uns cosplayers de Cavaleiros aqui mais cedo. Cadê os cosplayers de Cavaleiros? Cadê o Shiryu? Vem cá, Shiryu. Também vai ganhar brinde. O último, eu quero ver muita animação. O quanto vocês querem ganhar o brinde? O quanto vocês querem? É verdade, ela aqui desde o painel não saiu, cantou todas as músicas, merece muito. É isso. Tem Final Edition no stand do JBC. Vou lá conferir, garantir o seu, essa edição maravilhosa. Pra gente encerrar, palmas pra esse elenco maravilhoso e palmas pros 30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Muito obrigado. Esse foi o Palco Universe da CCXP 2024. Valeu, pessoal. Até amanhã.